Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui iniciando uma nova modalidade de ensino na nossa escola bíblica. Nós na PIB Aracati estamos tentando agora implementar a modalidade virtual na nossa escola bíblica, dando mais essa opção para que os membros da nossa igreja aprendam sobre as verdades bíblicas, conheçam mais profundamente a Deus e a sua vontade. Bom, isso nos dá alguma vantagem, além da flexibilidade de horários. Vocês não conseguem ver a bagunça que está aqui na mesa do professor. Eu tenho aqui algumas anotações, alguns livros ao lado, mas vocês não vão conseguir vê-los ainda. Em parte, vou mostrar depois alguma coisinha. Bom, hoje nós iniciamos o curso Cristianismo Essencial. O curso Cristianismo Essencial, dentro da nossa escola bíblica, é o curso que vai ser o primeiro do eixo de teologia sistemática. Bom, ele tem como material de base o livro de mesmo nome, Cristianismo Essencial, do Michael Horton, tá bom? No início aqui, nós vamos começar pensando sobre a introdução desse livro, que está das páginas 11 até página 17. Para aqueles que adquirirem o livro vão poder verificar depois. Pois bem, nessa introdução do livro, o texto começa nos abordando a importância da cosmovisão. Ele começa com exemplos de diferentes posturas à luz de diferentes cosmovisões. Ele aborda o cenário da seguinte maneira: imagine que você foi ao hospital levando a sua filha, que ficou ali durante uma hora e de repente você descobriu que ela está gravemente doente. Você ora a Deus, você busca ao Senhor e isso imediatamente revela algo sobre a sua maneira de enxergar o mundo. Isso demonstra que você acredita que existe alguém acima e além deste mundo que nós contemplamos simplesmente com os nossos olhos e que tem poder de intervir em nossa história. Pois bem, não significa que todas as pessoas estão conscientes dessa realidade ou sempre pensando sobre isso, mas todos nós vivemos à luz de uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo, ainda que não estejamos sempre conscientes disso. Ele traz outro exemplo, demonstrando como alguém que é ateu não assumiria essa postura que eu acabei de mencionar. O ateu não teria a quem recorrer, a quem buscar, a quem orar. Ele simplesmente, de acordo com a sua cosmovisão, deveria aceitar a realidade como ela se apresenta, sem questionamentos, inclusive de maneira fria. Afinal, se o ateu acredita que nós somos produto da seleção natural, é parte desse processo de seleção, a doença, a enfermidade, que vai eliminando alguns membros da espécie. Mas é claro que o ateu não encara as coisas dessa maneira. E isso demonstra como nem sempre nós somos coerentes com a nossa maneira de enxergar o mundo. O ateu, por exemplo, vai ver a enfermidade de um ente querido como um problema, de fato, ele vai encarar dessa forma, né? Pelo menos na maioria das vezes. E assim é. Bom, agora o texto vai começar a encaminhar na direção de duas perguntas. A primeira delas é: por que eu devo estar interessado em doutrina cristã? Se você é um cristão, você precisa compreender que as verdades que a Bíblia nos apresenta, diferente do que acontece em outras religiões, são verdades não apenas subjetivas, não apenas para você. Algumas posturas, algumas religiões focam no bem-estar do indivíduo, ou que o indivíduo se sinta bem. E essa questão do sentir-se bem, do funciona para mim, parece estar muito em voga, às vezes sendo aplicado inclusive ao cristianismo. Não, isso é o que funciona para mim. Mas o cristianismo não é uma religião baseada nesse tipo de postura sentimental e subjetiva. Na verdade, o cristianismo faz afirmações
sobre eventos históricos, e as bases do cristianismo estão fundadas em acontecimentos históricos que, se forem falsos, tornam o cristianismo uma religião impraticável, pelo menos de maneira racional, certo? Então não é só sobre sentir. As reivindicações são verdadeiras ou falsas. Elas realmente aconteceram como o cristianismo as apresenta ou não. E se não aconteceram, então o cristianismo não deve ser levado em conta. Isso é uma questão importante de a gente salientar. Então, por que é importante estudar a doutrina cristã verdadeiramente? Porque nós precisamos investigar. A segunda pergunta dá continuidade a essa ideia. Quando o texto apresenta a pergunta, nós não deveríamos simplesmente nos conectar e conectar a Deus, nos concentrar em amar a Deus, isso não é o bastante? O autor aborda a questão da seguinte maneira: primeiro, nos demonstrando que é preciso investigar, afinal, esse Deus que está nos apresentando reivindicações tão grandes, promessas tão grandes, demanda de nós essa postura. Será que isso que está sendo prometido é verdadeiro? Até pelo que ele nos pede em contrapartida, né? A cosmovisão cristã nos tira do centro de nossa própria história e coloca Jesus nesse centro, certo? Coloca Jesus nesse centro. Então, o cristianismo faz afirmações decisivas sobre a nossa história e reivindicações também decisivas sobre a nossa história. Isso deve nos levar a uma postura de investigação, e não fé irresponsável, mas sim uma postura de preocupação séria com a dinâmica espiritual, a dimensão espiritual de nossas vidas. Se nós enxergamos a dimensão espiritual como sendo real, verdadeira, nós deveríamos levá-la em consideração. Afinal, os mais longevos entre nós vão ter 100, talvez 120 anos, pensando aí de maneira muito positiva, mas isso, independente da longevidade da vida que tenhamos aqui nesse mundo, não é nada se comparado à eternidade. Deveríamos, portanto, encarar as questões relativas à eternidade com bastante seriedade, não é? Investigando-as de maneira firme. Bom, sobre ainda essa questão, o cristianismo, é claro, não é apenas sobre conhecimento, sobre a compreensão de verdades. É óbvio que há um relacionamento entre a criatura e o Criador. Há uma reconexão com o Criador através de Cristo Jesus. E a caminhada cristã, sim, é sobre isso, é sobre estar ao lado de Deus, caminhar com Deus, desfrutar a Deus, é sobre isso. Então tem um aspecto relacional. Mas ao mesmo tempo, o texto nos chama a atenção para a realidade que pode ser atestada por todos nós. Nossos relacionamentos mais profundos não são com desconhecidos, mas sim com pessoas que nós conhecemos com mais profundidade, com as quais nós convivemos mais, sabemos mais coisas sobre elas, podemos confiar de maneira mais profunda nelas, pela experiência que tivemos com caminhada conjunta, por aquilo que sabemos a respeito delas e por aquilo que a história delas atesta para nós. Passamos a admirar essas pessoas e a desejar estar cada vez mais perto delas. Então, sim, o cristianismo tem um aspecto, tem um elemento relacional, mas isso não coloca a doutrina em segundo plano. Ao contrário, a questão da doutrina se enfatiza. Afinal, através da doutrina, conhecemos melhor esse Deus em quem dizemos crer e a quem dizemos amar. Bom, o texto, então, vai apresentar para nós uma síntese da lógica da cosmovisão cristã a partir de 4 Ds, que é como ele chama. 4 palavrinhas que começam com a letra D. A primeira delas, drama. Drama. A segunda, doutrina. A terceira,
doxologia, a quarta, discipulado. Vamos pensar sobre cada um desses elementos que ele apresenta. Drama é a história que Deus está apresentando através das Escrituras. Através das Escrituras, Deus nos apresenta um panorama geral da história. A criação, a queda, a redenção e a nova criação, os estados finais. Esse panorama da história nos dá uma base para enxergar o mundo e a nós mesmos, para encarar a realidade e a própria vida de maneira mais específica. O drama nos apresenta então essa história por meio da qual nós interpretamos a realidade. É interessante que, se você quiser se aprofundar mais nos estudos sobre essa maneira de encarar a doutrina, a história que a Bíblia nos apresenta, você pode seguir aí para a leitura desse livrinho aqui, ó. Um livro um pouquinho mais robusto do que o nosso livrinho Cristianismo Essencial, que é O Drama da Doutrina, do Kevin Van Hooser. Pense num livrinho bacana, bom mesmo. Muito bem, então, a questão do teodrama, a história que Deus está apresentando para nós, o drama que vai se desenrolar a partir da história bíblica, não é? Essa história geral que vai apresentar o cenário a partir do qual nós enxergamos o mundo e enxergamos a nós mesmos, certo? O drama seria a maneira como nós compreendemos a história, certo? E a Bíblia nos apresenta essa maneira específica. Outras maneiras de enxergar a história também têm sido apresentadas, maneiras concorrentes, diga-se de passagem, à perspectiva bíblica. Por exemplo, se no drama bíblico Deus é apresentado como o Criador, aquele que trouxe à existência todas as coisas, dentro de uma perspectiva ateísta, a história que é contada é que, de alguma maneira, ou a criação, melhor dizendo, a realidade, ela surge a partir do nada, ou a história contada é que a realidade, de alguma maneira, ou algum aspecto dessa realidade sempre existiu, sempre esteve lá. E o que nós vemos são apenas processos de transformação a partir disso que sempre existiu. Mas, veja, a história que a Bíblia nos apresenta parece muito mais coerente com o mundo que está ao nosso redor e com a realidade que nós experimentamos, como a experimentamos. Bom, a partir dessa história que a Bíblia nos apresenta, dessa história de criação, queda, redenção e recriação, né, nova criação em Cristo Jesus, nós temos ensino, doutrina, essas verdades que nós absorvemos a partir dessa história que nos é apresentada, certo? A partir da história de Deus com o seu povo, intervindo no mundo, agindo ao longo da trajetória humana, enviando o seu Filho, nós aprendemos verdades. Verdades sobre quem Deus é, qual é a sua vontade, verdades sobre como essa história de Deus, e essa história que está sendo desenrolada, esse grande drama, se aplica a nós, e como nós devemos reagir a ele. Essas verdades que nós aprendemos à luz do drama são o que nós chamamos de doutrina, certo? Por exemplo, o drama bíblico nos apresenta um Deus que envia o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar, em face dos nossos pecados. Nós aprendemos disso algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus é amoroso. Ele é amoroso, Ele se importa conosco. Em segundo lugar, Deus é gracioso. Ele está fazendo algo não porque nós barganhamos com Ele, mas de livre vontade Ele oferece a nós algo que nós não merecíamos. Em terceiro lugar, Deus é justo. Afinal, Ele não deixa o pecado impune. Mas, em Cristo Jesus,
todo pecado recebe justa retribuição. Nós, à luz então do drama da história, elaboramos doutrina. Doutrina. Ensino. Esse ensino nos leva ao próximo ponto. Quando nós compreendemos a história, quando nós acolhemos esse ensino, isso nos leva à doxologia. Doxologia significa louvor, adoração. Doxologia é quando nós nos apropriamos dessas verdades interiormente. Nos apropriamos não apenas para nos admirar e ficar surpresos, mas para adorar a Deus por aquilo que Ele fez. Esse processo de adoração faz com que nós internalizemos essas verdades e que a gente aplique essas verdades a nós mesmos. Nós agora nos vemos como parte dessa história que Deus está escrevendo em Cristo Jesus, não é? Pois bem, agora nós não apenas nos vemos como parte dessa história, não apenas internalizamos essa história em nossos corações, mas nós recebemos também uma fala dentro dessa história, não é? E aqui é dessa maneira que o autor Michael Horton aborda essa questão da doxologia. Um dos elementos que ele traz é este: nós agora recebemos uma fala ao lado dos outros personagens dessa história, ao lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, ao lado de Davi, de Pedro, de Paulo. Nós recebemos também uma participação nessa história. Mas eu suspeito que o Van Hooser diria que não apenas nós recebemos uma fala, mas nós recebemos as falas corretas. Nós agora, apropriados da doutrina, somos capacitados para agir de maneira adequada, respondendo de maneira adequada a esse drama, desempenhando o nosso papel dentro desse drama de maneira apropriada. Se de um lado a doutrina nos informa, o processo de adoração, doxologia, ele molda o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos nos conformar a essa verdade. E agora que esse processo foi internalizado através da adoração, da rendição a Deus, da entrega, agora nós podemos desempenhar o nosso papel no mundo de maneira adequada. Ou seja, nós podemos seguir os passos de Jesus. Discipulado. É esse o último elemento. Agora nós temos uma maneira de viver distinta, moldada à luz de tudo isso. Por exemplo, alguém que entendeu que Deus enviou o seu Filho ao mundo, de acordo com o que o drama bíblico nos apresenta, para perdoar, para morrer em nosso lugar, entendeu que nós recebemos perdão dos nossos pecados, justificação. Deus foi misericordioso conosco, perdoou nossas falhas, não é? Mas o que isso significa para nós de maneira prática? Jesus apresenta claramente as implicações disso. Aquele que entendeu a obra de Cristo Jesus e entendeu o perdão que Deus nos ofereceu em Cristo, precisa tornar-se um perdoador. Precisa seguir agindo assim como Deus agiu em relação a ele. Grato como está pelo perdão que recebeu de Deus, ele perdoa. Então, perceba sempre esse caminho. O drama, a história, nos leva à doutrina, à compreensão dessas verdades, de quem Deus é, qual é a sua vontade para nós e como isso se relaciona ao nosso viver, que nos leva à adoração, rendição, louvor, que molda nossas mentes e corações, que nos leva à vida cristã adequada, ao discipulado. Exemplos disso nas Escrituras são os Salmos, a carta aos Romanos, como o autor traz. Os Salmos trazem essa lógica. Há uma história subjacente em que a fidelidade de Deus é realçada, o seu agir,
e a ação humana também é apresentada. Mas a partir dos salmos nós também temos ensinos. O salmista também traz verdades para nós e entende essas verdades à luz daquilo que Deus faz e de quem Deus é, conforme ele se apresenta na vida do seu povo. Da mesma maneira, a carta aos Romanos começa nos apresentando a obra de Deus em Cristo Jesus, ou falando sobre essa obra de Deus em Cristo Jesus, dos versículos 1 ao 4, depois do capítulo 1, depois do versículo 5 do capítulo 1 até o capítulo 8, o texto vai nos falando sobre essa obra, a história de redenção, a doutrina que nós extraímos dessa história de redenção. Essa verdade de que Deus enviou o seu Filho ao mundo está apresentada para nós, significa para nós essa série de ensinos que Paulo traz ali dos capítulos 1, versículo 5 até o capítulo 8. E a partir dali, Paulo começa a adorar diante dessa realidade. Adorar, inclusive, com canções. Há canções que são inseridas dentro da carta de Paulo aos Romanos, né? Partes em que Paulo explode em adoração de fato. É bonito de ver. E na grande sessão que segue o final da carta, do capítulo 12 em diante, Paulo começa a abordar as questões práticas, o discipulado. O que é que isso significa agora para nós em nossa vida? Como nos comportar diante dessa realidade? Agora que entendemos a história que está sendo escrita por Deus, o ensino que extraímos dessa história, e agora que estamos permeados por essa história, rendidos em adoração e louvor a Deus diante daquilo que Ele fez por nós, como viver? Aí Paulo vai trazer essa sessão doutrinária. Bom, essa primeira parte do livro e também do nosso curso Cristianismo Essencial vai abordar essa questão específica da cosmovisão e como ela impacta a nossa vida. Esses elementos que a gente tratou aqui falam sobre isso. Vale ressaltar que, em relação à cosmovisão, independente de qual seja a cosmovisão adotada, por exemplo, marxista, ou capitalista, liberal, seja voltada a um espectro democrático ou não, certo? Não importa qual seja a visão de mundo adotada, se ateísta ou cristã, se islâmica, se budista, não importa. Ela sempre vai ter uma história subjacente que vai ser usada para interpretar a realidade, o mundo e a própria vida de maneira particular, certo? A grande diferença é que quando olhamos para a história, o drama que a Bíblia nos apresenta, estamos olhando para a história à luz daquilo que Deus está nos informando, né? Bom, essa é a cosmovisão cristã a respeito daquilo que nós experimentamos, né? Pois bem, assim, nesse sentido e diante dessa realidade, fica claro porque nós devemos aprender as doutrinas bíblicas, o ensino bíblico de maneira adequada. Devemos estar prontos a explicar às pessoas as razões da nossa fé e compreender a história e o desenrolar dela como a Bíblia nos apresenta, entendendo por que cremos assim, por que adoramos assim, por que vivenciamos a nossa trajetória dessa maneira como cristãos. Se você quer se aprofundar nisso, então vamos seguir juntos nesse curso Cristianismo Essencial. Ao final dele, certamente, as verdades bíblicas vão estar mais claras e a própria história da redenção vai estar mais nítida aos seus olhos. Que Deus assim nos abençoe e nos prepare para essa tarefa que temos diante de nós. Amém.